Então vamos lá, galera. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast HS Pro. Né? Aqui nós vamos apresentar todos os detalhes, fundamentando exatamente o áudio profissional em home studio. Olha só que bacana, trazendo para você aqui informações, trazendo para você um direcionamento sobre isso. Meu nome é Renato Malachini. Meu nome é Henrique Solara. Tamo junto. Beleza? E aqui a gente pode dizer plenamente o seguinte: nós estamos de olho no som. Essa é a ideia principal, né? E o tema desse podcast, na verdade, é qual o primeiro passo rumo à produção de áudio de qualidade profissional em home studio. Olha só a tarefa que a gente tem aí, né, Henrique? Que é um assunto interessante, cara, porque esse vídeo aí eu acho que, olha, vai dar uma transformada aí no seu jeito de produzir. Que às vezes a gente acha que a primeira etapa ali do áudio é, às vezes, já entrar gravando, né? Quer dizer, igual a gente já comentou também. Tem aquela galera, a galera que gosta mais da coisa prática, pô, já preciso fazer. Tem a galera que já gosta um pouco mais de pesquisar um pouco antes. Mas o seguinte, eu vou bater na tecla que gravar não é só apertar o REC. A gente precisa de algumas coisas antes. Legal, isso é bacana. E aí, bem, nós temos que alinhar todo mundo aqui nessa condição de que é pensar em home studio, né? Home studio, vamos lá. Então a gente tem aí uma oportunidade também de mercado, lembrando que o home studio ele vem hoje atender a necessidade de muitas pessoas querendo se apresentar ou querendo fazer algo ou por hobby ou produzir, né? A gente tem aí profissionais de vários segmentos. E a pergunta que não quer calar a verdade é a seguinte: o que é home studio? Vamos lá, o que é home studio, né? Você tá vendo aí? Cara, home studio nada mais é que uma estação de trabalho, né? Home quer dizer o quê? Que é uma coisa mais informal, é uma coisa mais caseira, mas olha só, não quero dizer caseira que não tenha profissional, não é isso. Boa. Vamos tratar como se fosse uma estação de trabalho, correto? Então você vai poder montar no seu quarto, na sua sala, no quarto do seu filho, de repente, no lugar, algum cantinho que você tem na sua casa. Qual é a diferença do estúdio profissional? No estúdio profissional, ele demanda de um tamanho maior, porque você atende outros trabalhos, né? Por exemplo, vai que você vai gravar uma banda, uma orquestra, alguma coisa do tipo. E também a parte comercial, né? Então, assim, o estúdio profissional, nessa categoria, ele tem às vezes ele está localizado numa coisa comercial, né? Ele tem uma estrutura de recepção. Então, assim, essa é a principal diferença. Mas o que eu quero falar aqui é que o home studio, ele pode sim ter uma qualidade, e eu vou te falar, assim, algumas etapas e a principal etapa do início. Então, home studio, queria também acabar com esse mito que não tem uma qualidade boa. Não, home studio é muito profissional. É legal, isso daí é bom que até um ponto que eu ia chegar. Bem, entendendo o que você falou um pouquinho aí, nós estamos usando uma linguagem mais técnica, o home studio ele obedece um setup diferente. Né? Mais reduzido, né? Reduzido, sim, né? Sim. Até porque ele se aplica em locais diferentes, na sua casa, né? Exato, porque eu acho que o home studio, ele é como se fosse um ateliê, né? Você precisa de um local para você, uma espécie de um laboratório para você estar ali. Você que é músico, você tá ali fazendo as suas composições, o seu estudo, você que faz locução, você tá ali treinando a sua voz. Então é o seu cantinho ali de trabalho, o seu escritório, vamos falar assim, entendeu? Legal. E uma coisa que você colocou aí, eu acho que vai chegar aqui no assunto, né, que a gente está tratando, é você considerar que no home studio você consegue sim extrair áudio de qualidade profissional. Sim. Isso é importante reforçar, né? É importante e totalmente possível. Então, assim, para a gente poder também alinhar mais ainda um pouco isso daí, como o Henrique entra nesse mercado de home studio? Conta essa história. Cara, então, era uma vez, há milhões de anos atrás. Eu nem tinha barba ainda. Nem tinha barba ainda. Então, como é que eu entrei nessa coisa de estúdio? A minha irmã canta também, né? Minha irmã canta, minha mãe é pianista. Então é o seguinte, a minha irmã começou primeiro, cantando, tudo mais. E na nossa época era muito difícil ter local para gravar. Era caro, era longe, era absurdamente, assim, fora de toda cotação você querer gravar. E aí, cara, os meus pais, que assim, me deram uma força nisso de acreditar que isso poderia virar alguma coisa, porque foi um risco também, poderia
não ter acontecido nada, né? E aí a gente foi começando a fazer pra gente algumas gravações. Bacana. Mas aí, tipo, a gente tinha só um teclado e um microfone. Aí comecei a gravar, videocassete, gravador de fita emprestado. Aquela etapa que todo mundo passa por isso, né? E aí até a gente vê que... A gente tava fazendo, assim, algumas gravações legais... E a gente sentiu, assim, as pessoas comentando, você não grava também não, cara, pra gente? Alguma coisa assim? Falei, tá, tudo bem. Aí a gente começou nessa coisa, o primeiro home studio, vamos falar assim, né? Era no meu quarto, então tinha uma mesinha aqui, a minha cama aqui, o cliente sentado aqui, e eu tocando ali, cara, gravando. E tudo de primeira, não tinha essa coisa de volta. Irmão, errou, tem que voltar tudo. Era tenso. E a mixagem era do jeito que vai. Não tinha assim. Depois eu mixo. Não, eu já ajustava violão, o microfone, o teclado. E aí a gente foi indo. E aí quando eu fui ver, eu tava com o home studio, o famoso home studio, né? E aí, cara, foi indo. E hoje tô aqui. O nome foi tão rápido, não, cara. Foram muitas etapas. Você deu um passo aí, eu falei, foi tão legal assim. Porque assim, o home studio, cara, você tem muito desafio, sabe? Você tem que se dedicar bastante, tem que acreditar e, cara, tem que gostar muito. Tem que gostar demais. Você comentou um negócio legal aí, que eu acredito assim, algumas pessoas podem... Eu acredito que existem várias barreiras. Sim, né? sim. Tem um lado acontecendo aí, que é o lado também do empreendedor, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você supriu uma necessidade na família, né? Sim. Você começou a interagir com aquilo e partir para gravar, né? Você tá ali despertando algo empreendedor, né? Business, né? Exatamente, não tenha dúvida. Agora, você comentou uma coisa legal, assim, o apoio da família, né? E, assim, é legal também entender o início, né? Tendo esse apoio, né? Foi bacana isso. Cara, é fundamental, porque no início você... Por exemplo, quando você é adolescente é um pouco mais tranquilo, porque você não tem as obrigações, né, da nossa fase adulta, de, enfim, de você pagar as contas e tudo mais. Eu só precisava ali estudar o ensino médio normal e praticar, mas assim, meus pais foram fundamentais no... Sabe quando ele te dá aquele voto de confiança? Poxa, Sim. Vamos ver até onde isso vai. Legal. É lógico que eu acredito que eles também, assim... observavam que eu tava assim me dedicando, né? Poxa, o cara gosta mesmo dessa parada, né? E, cara, eu lembro que a primeira coisa que eu produzi foi um CD. Cara, a gente gravou umas 10 músicas. Putz, olha que legal. Era um senhor lá de um bairro que tem aqui na nossa cidade, aqui no centro, que ele lavava carro, pra você ter uma ideia. Olha só. E foi R$50, cara. Você produziu um CD inteiro. Nossa. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz. Muito legal. E aí depois, assim, foi um cliente ali, outro cliente. Mas muito assim, devagar, porque... tem até um relato que é engraçado, porque eu comecei muito novinho, assim, e tinha cliente, às vezes, que duvidava. E falava assim, essa criança que vai me gravar, porque tem uma visão de estúdio que é aquele senhor, né? E aí, beleza, vamos gravar, não sei o quê. E ali você chega meio todo novinho, não sei o quê. E aí fui conquistando os clientes no sentido de tentar fazer da melhor maneira. No início não tinha equipamento, esses equipamentos bacanas. A única coisa que eu tinha no início era muita força de vontade, um microfone e uma mesa. E o teclado. Só. Nossa. E aí a gente foi indo. Questão de investimento. Graças a Deus foi... com as coisinhas que eu fui conquistando, não foi tipo, toma esse dinheiro aqui e investe. Não, cara, cada equipamento foi vindo devagarinho, sabe? Uma coisa bem suada, né? Exato, conquista cada coisinha. E, Bom. é uma história gigante, assim. A gente vai tentar pincelar alguns passos dessa história, assim. Não, muito legal. Agora, qual a idade que você tinha? Então, quando eu comecei, eu tinha... acho que tinha uns 13 anos. 13 anos, cara. Era novinho, Olha só, cara. 13 anos. Era novinho. Então você vê, né? Além se introduzir numa atividade, uma idade dessa, né? Novo. Você também começou uma coisa que eu acho que esse tipo de... Você que vai dizer, esse mercado ele trata, é o seguinte: conciliar o home studio, assim, a rotina dentro da sua casa. A empresa está dentro da sua casa. A empresa ou a atividade está dentro da sua casa, né?
Como que é isso? Cara, então, é uma das etapas que é muito importante, eu acho que para qualquer esse trabalho que você tenha, mas o home studio, por ser dentro da sua casa, home studio, você tem que se policiar muito na questão do horário. Eu já passei anos e anos só trabalhando, cara, não fazendo mais nada, só trabalhando, e isso não é legal. É preciso ter um equilíbrio. Eu me considero um pouco assim, quase meio viciado em estúdio, cara. Eu gosto demais, fico horas e às vezes eu extrapolo. Ontem mesmo, ontem eu tava mixando, a minha esposa falou, pô, até agora no estúdio, né, ó? Então, assim, eu tenho isso, cara, de querer ficar muito em estúdio. Porque eu gosto demais mesmo. Mas é importante você policiar. Tipo, olha, você precisa viver também. Você precisa fazer aquilo, você precisa fazer isso. Então, é necessário esse equilíbrio. Não pode... É lógico, no início, por que isso aconteceu comigo? Porque pra mim ainda é muito fascinante. Então, poxa, eu queria dedicar tudo, né? Tipo, o que eu ganho, eu vou investir naquilo. Pelo menos no início era assim. Só que depois, com o tempo, você vai vendo que você precisa fazer outras coisas. Além de só um ramo que você tenha, né? Assim, sim, imagino. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você começa o trabalho, começa aí a gravar o seu primeiro CD, enfim, atender. CD não, acho que foi uma fita, eu acho. Olha, eu falei CD, tá vendo? Naquela época não tinha nem CD, irmão. Nem CD, imagina. Agora, olha só. Tem um momento que você percebe o seguinte: o mercado ele começa a validar o trabalho. Sim. Né? Sim. Então, assim, entra aí uma palavrinha mágica, que inclusive aí é tema do que a gente está trazendo aqui, que é a questão da qualidade, né? Sim. Você percebeu isso, esse enfrentamento, essas barreiras, ou essa cobrança do mercado para a questão da qualidade? Como foi isso? Cara, no início é complexo porque como é que você consegue um trabalho, né? Você não tem uma referência, né? Então você tá começando do zero, você não tem portfólio. Quem que você gravou? Ah, não tem. Quem que você fez um dia? Pô, não tem também. Então, o início é bravo. E já aconteceu de eu fazer alguns trabalhos e ele não ter uma certa aderência, a pessoa escutar e falar assim, nossa, não sei, não tá tão legal não. E eu comecei a pesquisar por que isso estava acontecendo. Mas às vezes não era porque não estava bom tecnicamente falando, sabe? Não tô falando do áudio, mas de não conseguir atingir, às vezes, o objetivo que o cliente queria. Tipo, poxa, eu queria uma trilha mais assim. Como é que era mais assim? Eu quero uma locução que seja uma voz mais rápida, ou uma voz padrão, ou uma voz que passe uma coisa mais séria ou jovial. Então, assim, eu notei que tinha alguns trabalhos que tava assim... Eu tinha uma qualidade bacana, mas não tava conseguindo acertar o que o cliente queria. E aí, você tem que começar a pensar de uma outra maneira. Sim. Você teve algum momento, por exemplo, em que você... apresentar algo já é fascinante, né? Sim. Mas existe um momento também dessa apresentação que às vezes existe rejeição. Né? Existe aquele impacto, não, isso daí não, tudo mais. Teve algum momento que você sentiu isso assim e falou, opa, já, cara, uma vez a gente tava produzindo um jingle. Nossa, e cara, assim, produção de jingle, às vezes você gasta dias, horas, né? Mas sempre muitas horas. E aí, cara... Eu peguei as informações que eu achei que poderia validar aquele serviço, né? Tudo bem. E achei que não, eu já meio que conheço um pouco o cliente, vou na onda do que o cliente me falou, por alto. E a gente produziu, a gente chamou banda, chamou cantor, velho. E na hora de apresentar pro cliente, o cliente falou assim, cara, não gostei. Aí o cliente falou assim, eu perguntei, mas você não gostou do quê? Ele falou, não gostei de nada. Pô, nada é amplo. É bem amplo, né? Pô, cara, nada uma palavra bem pesada. É engraçado, né? Que o nada é assim, nada cara, parece a extinção de qualquer coisa, né? Vamos dizer assim, mas nada é amplo. É amplo demais. Eu falei assim, será que eu enviei o arquivo mudo pra ela? Putz, mesmo. Então, assim, foi complexo. E aí eu comecei a refletir nessas coisas. Por que tava acontecendo isso? Poxa, peraí, aonde que eu errei? Pô, a gente tava com uma estrutura boa, com uma banda boa, Poxa... Tava boa a composição da letra também, da ideia.
Mas o que acontece é o seguinte, que o cliente não gostou. Sim. E uma parte também importante para quando você faz uma produção, tanto de música, de áudio, é você não levar pro lado pessoal, que às vezes você leva. Sim, um exemplo. Pô, cara, eu não gostei de sua voz. Sim. Aí você fala assim, caraca, poxa. Calma, não é que ele não gostou de sua voz. Olha, eu queria uma voz assim. Mas às vezes que você é locutor, você pode levar pro... Ai, perfeito. Pô, caraca, não gostei. Ou você é músico, e aí você fez a música lá, você que, cara, ó, não gostei desse estilo, o refrão ficou fraco. Aí você fala, calma. Porque dá um sentimento meio assim, nossa, eu sou meio incapaz. O que tá acontecendo? E não é nada disso. Você tem que pensar que é para aquele produto. Mas olha só, a gente também aqui, eu não vou falar só da parte comercial, porque às vezes você tá na sua casa produzindo o seu áudio, né? Ah, não, eu quero produzir por hobby, ou eu tenho uma banda. Então, assim, é importante também você ouvir o que as pessoas comentam sobre o seu som, que é uma coisa difícil. Sim. Porque quando você expõe algo inédito, é como se você estivesse muito mostrando uma coisa muito íntima, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica meio acanhada de mostrar uma música inédita, de uma coisa que você fez, que você criou. Então, às vezes, o feedback das pessoas, que pode ser, às vezes, a própria família ali, ele já te dá um termômetro do que você talvez possa melhorar. Porque, assim, eu acho que se você for muito fixo, não, eu tô fazendo, pô, tá perfeito, cara, tá errado. Você precisa se lapidar nessas coisas, sabe? Não dá pra você falar assim, é como se você falasse, eu sou dono da verdade. Não é. Você tem que ver o termômetro que tá rolando, o que é bacana. E aí você vai lapidando a sua obra. Você acaba tendo mais sensibilidade para poder perceber Exato. Melhoramentos, né? Exatamente. Você falou um negócio importante aí, que leva a máxima desse encontro nosso, que é a questão de ouvir o cliente. Exato. Né? Muito importante. De ouvir o cliente, né? Então, assim, como seria essa forma de ouvir o cliente? Como você percebe isso desde lá de trás ou principalmente hoje? Cara, eu acho que isso é o pulo do gato. Se é que existe o pulo do gato, né? Mas isso vai mudar muito o jeito de você produzir, de fazer suas coisas. Que você precisa, nada mais, nada menos, do que fazer um briefing. Perfeito. Do seu job ou da sua música. Aí, pô, o que é briefing? O que é briefing? Explica isso pra galera aí, briefing. Caraca, o que é briefing? Às vezes você vai falar, nossa, eu nunca ouvi. Ou você que tá me vendo, você vai falar assim, cara, eu não preciso disso. Meu trabalho já é muito profício sem briefing. Eu não preciso falar com o meu cliente. Eu já conheço meu cliente. Se eu falar briefing com o meu cliente, vai ficar assim, hã? Oi? Então, vamos abrir a cabeça. Depois na edição, a gente bota grande na tela assim, briefing. Pra você sacar o que é. O que é o briefing? É você tentar antecipar algumas coisas, tá? E você captar as melhores informações ali que vai adiantar no seu trabalho. Aí você me fala, cara, meu cliente ele não sabe o que quer. Ih, rapaz, se o cliente sabe o que quer. Ele sabe o que quer. Só que é o seguinte, ele não vai saber te explicar, mas aí você coloca inverso. Mas vamos voltar, olha só. Você fala, o meu cliente não sabe o que quer, mas eu tenho certeza que ele sabe o que ele não quer. Então você vai com seleções, sei lá, perguntas tipo, qual estilo que você quer? Olha, eu não gosto desse estilo. Então beleza, já tem um mapa ali. Ah, você quer uma voz feminina, masculina, se for uma música ou uma locução. Então você já vai tal. Ah, você quer falar sobre o quê? Então, cara, é muito importante. Qual é o objetivo do trabalho, né? Eu acho que a gente conseguiria listar, sei lá, uns 6 tópicos. Talvez se fosse uns tópicos principais de briefing, que eu acho que não pode faltar. Né? Eu acho que o primeiro é o quê? A gente ter um objetivo. O que é o objetivo? Olha, a gente vai fazer um spot de rádio, qual que é o objetivo? O objetivo é pra campanha X, uma música. É pra levar mais pessoas pra um shopping center. Tá, beleza. O que a gente precisa mais? A gente precisa saber os recursos que a gente vai ter disponível. Cara, olha, vai ser uma produção super barata, a gente vai ter que tentar fazer tudo em box. O que é em box? Vamos usar plugins, vamos usar matéria-prima que tem no estúdio mesmo, um staff do estúdio. Ah, não, a gente vai ter um recurso maior, a gente vai poder fazer uma externa, a gente vai poder contratar músicos, a gente vai poder contratar vozes diferentes. Perfeito. Tá, beleza.
Muito importante que eu aprendi muito tendo uma visão mais business do áudio é ter um cronograma. Perfeito. Que é muito complexo isso, porque a gente está lidando com pessoas, né? Principalmente nessa parte, é uma parte artística que às vezes, vamos supor, você pode gravar uma voz rapidamente ou você pode demorar 2 horas, 3 horas. Sim. Então, com a experiência do seu trabalho, você vai tentando prever esse cronograma, porque você precisa de um prazo para você entregar, né? Sim, então, isso você vai amadurecendo. Olha, o cara me enviou um texto para eu gravar um off. Olha, te entrego daqui 1 hora. Ou te entrego daqui 2 horas. Ou o cara te entrega um jingle. Ah, Solari, qual que é a previsão do jingle? Olha, a gente vai estar compondo nesse dia, vai para aprovação a letra, a gente entra em estúdio. Uns 5 dias está pronto. E é lógico que tem jingles que pode ter um pouco mais de tempo. Como já aconteceu de jingle, a gente fazia em 2 dias, ou um jingle do dia pra noite. Do cliente. Entendi. Porque existe também. Como é que era o tempo que você falava? Que o e-mail chega com um arquivo assim, olha, para ontem. Não, como é que era? Era. Ontem de manhã cedo. Mesmo. Pra ontem? Cara, às vezes você recebe um e-mail, uma missão do cliente assim, ó. Cara, o Solari, preciso fazer isso, lançamento tal. Blá, 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 blá. Assim, não é o certo, mas vai pintar esses tipos de trampo. E aí eu costumo falar que quem trabalha com áudio, porque às vezes a gente acaba sendo esquecido. E lembra lá na última etapa, né? Pô, o áudio, cadê o cara do áudio? Então anota aí, pessoal, hashtag esqueceram de mim. Esqueceram de mim, Porque, ó, o cara tem uma semana pra gravar, aí no último segundo, pô, cara, eu preciso mandar pra TV 4 da tarde. Grava esse áudio pra mim. Eu já ouvi várias vezes isso acontecer. Então eu costumo falar, quem trabalha com áudio, a gente tem uma espécie de um plantão, cara. A gente tá de plantão aqui. Qualquer momento pode pintar uma super produção. Sei lá, mas é isso. Verdade. Peraí, então eu falei, olha, eu falei do objetivo, do cronograma, do recurso. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Você falou também dos temas e estilos. Temas e estilos, né? Exatamente, O que é o tema e estilo? Olha, a gente vai fazer uma propaganda sobre esse celular aqui, um exemplo. Então a empresa, ela vai falar assim, olha, qual que é o público-alvo disso aqui? É um público mais popular? É um público mais elitizado? Então dentro disso, a gente consegue saber qual o estilo, tô falando assim agora a nível de jingle musical, qual o estilo que vai dar mais certo. Um exemplo, olha, se for uma coisa mais popular, a gente vai poder rodear um samba, uma pisadinha, agora tá na moda. Agora você quer mais uma coisa elitizada, um jazz, uma música mais lounge. Então isso é importante é uma ferramenta para você alcançar mais, além do que o cliente quer, o objetivo do público ali. Perfeito. Né? Que isso é uma visão comercial. Ó. Agora vamos para sua música. Quando você faz uma música, já ouvi várias pessoas aqui falando assim, cara, às vezes eu não me enquadro no estilo. Isso é complexo você dizer, porque assim, você tem que ter uma referência. Cara, minhas músicas são... Olha, eu navego ali entre um rock. Meu estilo é um samba. Meu estilo é um... É difícil você falar assim, eu sou eclético, mas é importante você tentar, pelo menos, ter uma categoria primária ali nisso. Isso vai te ajudar muito. Por que eu tô falando isso? Isso vai te ajudar a perceber aonde você pode alcançar as suas músicas. Eu tava ontem aqui no estúdio, tinha um compositor aqui, ele gravou uma música e a gente tava comentando sobre isso. Que a dificuldade dele é, às vezes, gravar... Tudo bem, ele gravou a música lindamente e ele não sabe como chegar no público, como é que lança. É lógico que isso é um papo para uma outra coisa. Mas é importante, eu falei com ele, é você saber qual é o seu público. Perfeito. Entende? Perfeito. Poxa, eu tô cantando uma música tema sobre isso. Eu acho que é legal você pensar nisso. Você fala, pô, mas Solara, mas como é que você tá... É uma coisa tão comercial pra música. Não, mas é legal às vezes você pensar dessa forma. Perfeito. Porque, imagina só, você não sabe como é que é o seu público. É interessante isso. Mas isso a gente pode um dia fazer um vídeo aprofundando melhor nisso. Claro, que eu acho que é interessante. Porque faz parte desse processo da busca de qualidade. Da busca de qualidade, exatamente. Agora, uma coisa que você comentou comigo também, e aí converte exatamente numa questão, num ponto que você comentou comigo já, desses 6 pontos, que é o orçamento, né? Putz, o orçamento. Você chega no cara, né? Orçamento. Então, olha só, esses pontos que você tratou,
ainda tem a questão... Então, tem tem que ver quanto que vai estar disponível para isso. Geralmente, quando você está começando, são orçamentos muito pequenos, né? E então, assim, automaticamente os seus recursos vão diminuir. Mas isso não quer dizer que a sua qualidade vai diminuir. Opa, isso daí que é legal. Então, vamos supor, cara, olha, eu tenho X para te pagar num Dingo, mas olha, eu tenho essa caneca mais esse celular para pagar no outro. Cara, os dois vão ter que sair com a mesma qualidade. Perfeito. Porque se você fizer isso, já tá errado. Como vai acontecer também, que nem todo mundo fala, mas tem muitos trabalhos, às vezes, que você vai fazer para ser um portfólio, cara. E não tem problema nenhum disso. De algum trabalho você fala assim, não, cara, vou fazer de graça. Não tem problema ver isso. Não tem... Porque a gente, às vezes, a gente fica, pô, mas... Ué. Às vezes é necessário. Na verdade, você tá fazendo um investimento para você poder dali vir uma outra referência e vice-versa. É isso. Não, legal. Bem, você pontuou aí esses 6 tópicos, né, que vão aí orientar a pessoa, entendendo da importância de levantar a informação com o cliente. Levantar a informação com o cliente. E deu para entender também o seguinte, que isso aí impacta na sua organização. Exato, né? exato. Muito provavelmente na sua produtividade. Porque você vai acertar mais. Tu comentou aqui sobre o cronograma, né? Sim, sim. Então, assim, se eu levantar informação sabendo os objetivos, se eu entendi que tem um cronograma, eu estou me organizando, eu estou pensando em produtividade. Exato. Você fala aí a questão também de recursos, isso vai impactar também orçamentos, né? Então você vê aí, são pontos mínimos, fundamentais, né? Que você poderia lançar, né, dentro do briefing. Rapidamente. Porque às vezes você pode falar assim, nossa, Solaris, vai demorar muito, cara. Poxa, eu tenho 30 minutos para fazer um off, alguma coisa. Mas, cara, com o tempo você vai ficar vai ser tão natural isso, que em 5 minutos você vai fazer esse briefing, que ele vai te proteger de possíveis erros. Lembra que a gente deu aquele exemplo de quando você tá numa estrada, né? Ah, sim, verdade. Que você sabe dirigir, você conhece o carro que você tem, você sabe onde você quer chegar, correto? Porém, se você não tem esse briefing, é como se apagassem os faróis, todas as luzes, a sinalização, e você tá ali, sabendo dirigir com o seu carro, mas você não sabe como chegar lá. Então o que você vai fazer? Você vai, às vezes, dando passos lentos, né? Ali, com medo de encontrar algum obstáculo que possa... Perfeito, né? perfeito. Então, qual é a diferença, cara? Quando você tem um norte... Galerinha, só pra lembrar aí, ó. #acende farol. Acende o farol. Acende o farol. Pô, porque é importante isso, cara. Aí, às vezes, você pode estar me perguntando assim, poxa, mas o cliente, cara, eu fui lá e ele me falou umas referências muito loucas. Ele falou umas palavras que não tem nada a ver. Pode acontecer, cara. Calma. O que você tem que fazer? Você tem que absorver o que ele quer de palavras, né? Não necessariamente a palavra que ele falou, você vai ter que encaixar no jingle. A não ser se de repente for um slogan, né? Ó, o slogan da empresa é esse. E ele falar assim, ó, eu quero que isso esteja no refrão. Beleza. Mas fora isso, cara, você vai ter que usar ali a sua parte poética de colocar as palavras, de fazer aquelas junções pra lá e pra cá. Mas não se... Calma, eu não quero... Calma aí, eu não quero entrar em contradição de falar que o que ele falou não faz sentido. O que eu quero dizer pra você é pra você não se assustar quando você vê um briefing com muitas informações, mas sim tentar captar o máximo daquilo e você continuar com o seu lance de compositor, com a sua intuição, entende? Sim, Só legal. Que ali você vai acertar mais, cara. Não é você vai fazer ao pé da letra, entende? A não ser se for um texto que ele te passou, óbvio. Aí você vai gravar mesmo o que ele te mandou, né? Que o texto chegou já de uma produtora, de uma agência. Sim, e o legal que você fala aí Entendeu? agora, assim, como nós estamos falando aqui de atender multicanais, né? Vários segmentos também. O que eu estou entendendo assim, o brief ele te permite elencar essas informações, exato, né, que exato. vão te ajudar a se organizar, exato. E tudo mais. Ela também te ajuda a blindar um pouco questões que podem interferir na sua leitura. Tipo assim, é muito o desejo e pouco objetivo. Exato. Tipo assim, a pessoa de repente passa uma informação. Sim. Isso acontece também quando você brifa?
Acontece. Uma coisa que já rolou, cara, foi mó tenso, foi o seguinte. Por não estar chegando essas informações que deveriam, tipo assim, o cara não falou totalmente o estilo que ele queria, no caso era um jingle. Aconteceu da gente gravar, o cliente não aprovar, e além... Cara, olha que perigo quando você faz uma coisa que tá totalmente fora do que o cliente quer. Às vezes ele chegou a cotar assim, cara, eu acho que vou procurar uma outra produtora de áudio. Caraca, olha que lance, velho. Olha que doideira. Eu falei, não, peraí, cara, não, calma, deixa eu entender o que tá acontecendo. Claro. E aí depois, cara, que a pessoa foi falar assim, olha, eu queria uma música nesse estilo. Entendeu? Então, olha só, eu poderia ter perguntado isso, mas eu tava com outras informações ali que, poxa, meio que passou batida. E aí a pessoa depois falou, não, olha, se você fizer uma nessa pegada, vai funcionar. E, cara, a gente fez uma música no estilo, com os mesmos elementos, assim, foi aprovado. Olha que legal. Entendeu? Porque às vezes se você faz uma coisa que o cliente muito diferente, às vezes o cliente, igual uma vez a gente já conversou, de falar assim, olha, não quero mais. Ah, não gostei não, cara, não vou querer mais não. E aí, cara? Nossa. Entendeu? Então assim... Imagina o trampo. Putz, Imagina, você gastou horas de estúdio, mano, pro cara falar que não quer. E olha só, e é estranho, porque eu sei que é esquisito também o cliente falar isso. Mas pode acontecer, cara. E vai acontecer. Se você então, não assim, usar o briefing. Você vê, a gente tem no briefing uma oportunidade, né? Para jogar bastante. Para jogar de uma forma bem transparente. Exato. Pelo que eu tô entendendo, né? Exato. Com quem tá te solicitando. De qual segmento que vier. Né? Você tem ali um esclarecimento assim do que é preciso fazer, né? Exatamente. É lógico que uma coisa que você comentou também, a importância de deixar fluir sua criatividade. Lógico, deixa fluir. Não tenha dúvida. Mas você tem que ponderar ali, ó, peraí, o briefing, isso aqui eu vou ter que falar sobre isso. Eu vou ter que evitar um estilo assim. Eu vou ter que fazer... Já chegou o cliente a fazer assim, não, faz umas notas mais altas. Olha que louco. Porque a gente tem uma ideia tô falando agora um pouco musical, ou pra você que faz áudio também, que a gente é o dono da verdade, né? Que tipo... o que a gente falar tem que ser e dane-se o cliente. Pô, eu que mando nisso, cara. Não é, cara. Calma, olha só. O cliente, às vezes, ele não sabe dizer tecnicamente. Mas quando o cliente fala assim, cara, eu queria uma voz mais pesada, ele quer dizer que é uma voz mais grave. Eu queria uma música que fosse mais pra cima. Ele fala, é o quê? Uma música mais rápida, mais agitada, com acordes maiores. Então você tem que tentar pegar essa coisa mais popular e convertê-la para coisa técnica. Então, quando você começar a entrar nos trabalhos mais de coração aberto, o que é coração aberto? No sentido de, deixa eu ver o que o meu cliente tem para falar comigo. Ou, deixa eu ver o que a banda precisa que eu faça quando eu tô produzindo uma banda. Né? Porque acontece muito de uma banda chegar para gravar e você não conversar com a banda. Tipo, eu só vou gravar e beleza. Mas o briefing também tá numa banda. Perfeito. Né? Qual é o seu estilo? O que vocês querem de som de referência? Como é que é a mixagem? Por exemplo, quando eu vou fazer PA, que é... O que é o PA? É quando você faz a mixagem de um evento, de uma sonorização. Eu sempre tento falar com a banda o que é preferência deles. Você gosta de uma voz mais alta, uma voz mais afundada na base, uma guitarra mais pra frente ou não? Porque é importante, porque você ali tá fazendo um papel. Não é assim, olha, o que eu fizer tá bom. Sim, tudo bem. Quando a pessoa te procura, ela te vê como uma pessoa que tem uma credibilidade pra fazer aquilo da melhor maneira. Sim. Mas, cara, quando você coloca o seu cliente do seu lado, você tá entendendo? Vamos junto conseguir um objetivo, cara, aí faz toda a diferença. Imagina. O seu áudio vai ficar de outra maneira. Então nós temos o seguinte, nós temos aí o briefing, né? Correto. Como sendo o primeiro grande passo aí para essa busca de um áudio de qualidade profissional em home studio. Em home studio, né? Sim. Então você apresentou aí várias situações de entrada de job, né? De trabalhos, aí vários segmentos, sim. Musical, você tem pessoas fazendo por hobby, tem as pessoas dentro do setor publicitário tratando... Sim. E você tem uma certeza de que no levantamento dessa informação você aprimora a sua solução. Exato.
Não é isso? Exato. Você consegue perceber isso. Sim. Né? Então, mas, cara, por exemplo, seria muito legal se eu tivesse, talvez, alguém falado isso pra mim antes, cara. Mas eu só descobri isso na pele. Entendeu? No campo de batalha. No lombo. Pá! No campo de batalha. No campo de batalha, que... Poxa, ninguém literalmente falou assim pra mim, olha, em todos os trabalhos você podia valorizar mais o briefing, cara. Porque, cara, se eu nossa, são dezenas de trabalhos que eu poderia, assim, ter feito com... Como é que eu vou te explicar, cara? Com mais... Não tô falando assim só a qualidade do áudio física, não, cara. Mas uma qualidade artística ainda melhor. Entende? Assim, ainda mais dentro de um produto, ou até mesmo do hobby, das minhas músicas, talvez, que eu também componho, assim. Um tema tal, assim. Porque muitas coisas vem a inspiração, óbvio. Não estamos negando isso, tá, gente? Vem a ideia. Mas é importante você dar uma lapidada também. Sim. Entendeu? E Sim. aí você vai começar a ver assim, nossa, que bacana. Pode atingir assim, assado. Então o briefing, ele é muito importante para a qualidade do áudio profissional. Sem ele, não dá. Agora vamos lá, a gente tá falando de briefing, a gente tá falando de gerar atenção para aquilo que você vai fazer com base na expectativa e necessidade de alguém que tá buscando o seu trabalho, né? Sim. Então você se dedica aí um tempo ao levantamento dessa informação, né? Para favorecer esse trabalho. Agora, pro pessoal que tá ouvindo, pra galera que tá ouvindo aí e tudo mais, quem tá ouvindo a primeira vez sobre briefing, Briefing, né? o que é briefing, Que legal, cara? é isso, tará, eu sou o briefing. Pra quem já sabe o que é isso, sabe também possíveis dificuldades que tem para você extrair isso do cliente e tudo mais. Mas também eu tenho certeza, tenho certeza, vou chutar aqui, que também tem algumas barreiras para as pessoas fazerem isso. Por exemplo, Henrique, na boa, cara, se eu for fazer briefing, vou perder tempo. Não, o que você falaria? O que você daria de resposta para alguém que chega assim, não, Henrique, você vai desculpar, mas o briefing eu vou perder tempo, brother. Eu já ia falar assim, ó, briefing não é perder tempo. Você vai ganhar tempo, cara. Porque imagina só, você fazer um job, você gastar 2 dias pensando num conceito, numa ideia, e o cliente fala assim, não era isso, faltou um detalhezinho. Esse detalhezinho, às vezes, pode ser mais um dia de estúdio. Putz, aí ferrou. E aí? E onde vai impactar? No orçamento, do cronograma e no aí? orçamento. E o tempo que você perdeu, queridão? E Verdade, aí? não tenha dúvida. Então, assim, eu sei que às vezes você também pode estar falando assim, Solário, com o jeito que eu faço já dá muito certo, cara. Não inventa moda, não. Então, mas, cara, eu tenho certeza que quando você começar a adotar o briefing nas suas produções, cara, você vai ganhar tempo, você vai ganhar mais precisão, você vai ganhar qualidade no que saber buscar exatamente. Velho, vai ser demais. Legal. Demais. Agora, a gente tem também, né, bem, como é um processo, né? E ele tem que funcionar junto com quem está te solicitando o trabalho, né? E aí, mais uma vez, para você que está aí em casa aí, ou já tem montado seu home studio, ou está pensando, inclusive, fazer isso, sim, né? Sim. Que eu acho que essa linha de leitura comercial é importante, sim, mas ainda que você vai fazer por outro motivo, hobby, sei lá, por hobby. Para estudo. Você tem que lembrar o seguinte: por hobby, por estudo, para comercialmente falando. Exato. Ou, por exemplo, você pode ter uma banda na igreja, você pode ter o que for. Claro. Não importa. Claro. A questão é o seguinte: se você vai fazer, eu penso que a qualidade é importante, né? Sim. Agora, e quando a pessoa vem com aquela fala do tipo, cara, o meu cliente não fala comigo. Ou a pessoa que me pediu não fala, ela não fala, não me passa informação. Exatamente. Já aconteceu comigo, cara, de ter assim aquele cliente ou aquela banda bem quieto, super quieto, né? Assim, aí é aquele lance, meu cliente não fala comigo, e aí, o que eu faço? Olha, você vai ter que tentar extrair de alguma maneira essa informação, cara. É igual eu te falei. Você vai primeiro então nas coisas que ele não gosta. Cara, você gosta do estilo tal de música?
Você gosta de voz assim, mais rápida, voz padrão, se for uma locução? Então, assim, você vai ter que ir tentando pra você falar assim, ó, esse caminho não é legal, esse caminho não dá, esse caminho não dá. Porque, cara, vai ser também difícil, né? O cliente não fala comigo. Você vai ter que despertar isso também, cara. Sim, é um trabalho. É um exercício. É um exercício, exatamente. Porque, tudo bem, o seu cliente pode ser dessa forma, mas você não pode ser assim. Sim. Uma coisa que você também falou é o seguinte: cada mercado tem a sua prioridade, Exato. cada mercado tem a sua dinâmica e tudo mais, né? Tem. E é muito natural, você comentou também que você ficava pilhado, trabalhando, pá. Às vezes o pessoal entra no ritmo frenético, isso é difícil até de entender, né? Precisa até, às vezes, a mulher puxar a orelha pra... Não, cara, porque, ó, eu costumo falar que estúdio só tem hora pra entrar, irmão. Porque, ó, você vai, entendeu? Mas vamos lá. Eu tenho certeza que também pode ter alguém pensando, entendendo muito bem que a oportunidade do briefing, fazer a diferença dentro do processo, pelo que você está colocando aqui, deu para entender. Mas também é o seguinte, às vezes ela vive tanto essa coisa frenética, esse emergencial. O que você diria para essa pessoa que vive esse emergencial e talvez ela não tem barrera a ideia do briefing? O que você falaria para ela? Cara, eu falaria o seguinte: reserva pelo menos, sei lá, uns 2 minutos pra você pensar e falar assim, olha, poxa, peraí, olha, o cliente pediu isso, assado, eu vou ter que evitar gravar desse jeito, fazer esse tipo de voz, esse tipo de instrumento, pum. Cara, vai ser assim, você vai acertar muito mais. Cara, já cansei de enviar guias para cliente e ter várias alterações e alterações gigantes, né? Porque às vezes pro cliente fala assim, muda a voz pra mim. Cara, quando você muda a voz de um jingle, você tá falando de mudar de tom, cara, de gravar instrumentos, dependendo novamente. Então, assim, tem que harmonizar isso tudo. Quando o cliente fala assim, poxa, insere pra mim aqui uma outra frase, essa outra frase pode mexer com uma estrutura inteira de um storyboard ali. Entende? Cara, não. Então, assim, mesmo se você tá nessa fase aí do plantão emergencial, vida louca, recebendo e-mail pra caramba, muito serviço e tal, coloca o briefing como prioridade nos seus trabalhos e vai tudo fluir muito melhor. O seu flow vai chegar mais rápido. Eu reforço aqui uma coisa que você colocou, o seguinte: é uma grande oportunidade o briefing, uma ferramenta importante no processo. Eu acho que você já apontou várias oportunidades aí. Exato. Tudo mais. Agora, uma coisa que você também pincelou aí é o seguinte: como usar essa ferramenta e não fazer o uso errado da ferramenta. Tipo, exato. Você não tem que se bitolar com um catatel de informações. Exato. Né? O briefing não é uma cerca, no sentido de, olha, cara, imagina que o briefing é essa mesa, né? O que eu fizer fora dessa mesa, você reprovado pro meu cliente, por quem eu tô produzindo e tal. Não é isso, cara. Não é isso. O briefing é só uma referência para você acertar mais. Porque a criatividade não tem limite, vamos combinar, mas é só você falar assim, olha, isso aqui é legal, mas peraí, acho que não combina mais para esse trabalho. Então você vai indo, tá? Mas em nenhum momento a gente tá falando assim, o briefing vai cortar a sua criatividade, o briefing vai me limitar, o briefing vai me atrasar. Não é nada disso, é tudo ao contrário. Isso aí. Muito legal. Agora só, para a pessoa começar a colocar isso em prática, porque assim, a gente está ouvindo aqui, eu acredito que algumas pessoas podem estar ouvindo algo bastante novo, outras podem estar ouvindo algo repetitivo. Né? Outras podem estar escutando até algo que é desacreditado, sei lá. Vamos imaginar. Isso não serve pra nada. Mas a gente tá falando aqui de algo realmente que é aplicável, cara. Né? Aplicável. Se você fosse assim, dar dicas, o jeito certo, ou o melhor jeito de fazer isso, você teria aí de repente um entendimento para a pessoa, olha, siga esse espaço para você fazer isso, para você tentar implementar isso. Como que de repente você daria? Olha, o lance do briefing, né? Olha, eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma produção, seja qual for, locução, jingle, produzir uma banda, cara, eu já tá tão natural essa coisa do briefing. Então, a primeira coisa eu falo assim, uma banda, galera, qual é o estilo que vocês
querem fazer. Porque quando eu falo estilo, já está incluso a minha técnica de fazer gravação, a minha técnica de mixagem e tudo mais. Quando o cliente, quando eu vou gravar um off para uma rádio, para televisão, eu já peço assim, cara, qual o estilo do produto? Ah, tá, é para algum canal específico? Se o cara falar assim, olha, é para um GNT, um exemplo, eu já sei qual é a pegada daquilo, da atmosfera daquele canal ou daquele trabalho. Então, são perguntas simples. Eu acho assim, o passo é, como é que eu começo isso? Cara, coloca isso no seu hábito. São essas perguntas simples. Legal. Porque já aconteceu, cara, de eu ter alguns exemplos, assim, de eu ver de perto pessoas que faziam produções, jingles, sem falar com o cliente. Nossa. Um exemplo. Cara, olha que loucura, né? Bizarro. Nossa, é tipo um kamikaze, né? Eu vou e vou. E aí, cara, o cara fala assim, eu vou fazer um jingle para um mercado tal. Pô, mas ele nem sabe o que o mercado precisa. Ele só via assim, olha, mercado nome tal, tantos anos de tradição. E aí ele chegava lá no cliente e o cliente falava assim, pô, gostei não. Aí você se frustrava. Então, assim, às vezes a pessoa não entende isso, cara. Da mesma forma de quando você receber uma banda aí no seu estúdio, no seu home studio, ou um cantor, e você não perguntar qual o seu estilo, sua influência. Poxa, eu canto muito gospel, eu cresci na igreja, minha pegada é mais essa. Perfeito. Ou tipo, eu tinha uma banda de rock quando era mais novo e agora minha influência é assim. Então, assim, você tem que ter esse bate-papo, cara. Aí você fala assim, nossa, eu sou tímido, eu sou meio travadão pra isso. Cara, é uma questão de você se exercitar, entende? Então, assim, quebra essa ideia aí que você não consegue, que é difícil, e tenta no bate-papo. O bate-papo, na verdade, é o briefing, cara. Sim. Porque às vezes você imagina que o briefing é um formulário, né? Oi, tudo bem? Vim fazer um briefing. E aquele questionário, né, enfim, das perguntas. Coisa burocrática. Burocrático, chato pra caraca. Né? O briefing nada mais é, cara, que um bate-papo com o seu cliente. Um bate-papo igual a gente tá fazendo aqui. Então você vai conversar. Se o cliente for mais quietinho, você tenta buscar outras formas. Se você for mais quieto, tenta buscar coisas ali, de repente uma coisa mais informal que vai te ajudar a conseguir essa informação. É legal também para ela poder começar a perceber a importância desse processo e colocar isso em prática. Sim. Você falou para você essa paradinha de olhar assim, olhar para os trabalhos que ela tem feito. Sim, e fazer cara. uma análise assim, tipo, poxa, boa, exatamente. Qual é a regra também de você até evoluir na parte de produção, na parte do áudio? É você realmente olhar ali no seu portfólio e você ver quais foram as produções que você teve um retorno maior. Não tô falando retorno financeiro, não. Eu tô falando retorno das pessoas comentarem mais, de alguém falar assim, nossa, eu vi uma coisa que você fez, pô, ficou legal. Que impacta, né? Que impacta mais, né? Então você tenta fazer esse portfólio das coisas que são melhores, que você vê que teve uma repercussão maior, e você tenta ver quais foram as ferramentas que você usou para conseguir aquele resultado. Então você vai fazendo uma média dos seus processos, né? Pô, cara, olha, isso aqui eu fiz assim, fiz assado. Então você vai fazendo uma coisa mais padrão, cara. E é engraçado porque raramente você consegue fazer isso. Você para. Você mesmo deve estar vendo esse vídeo e fala assim, nossa, cara, já gravei tanta coisa e eu nunca sequer ouvi direito o que eu produzi. Sim, ou parei pra um dia pra, sei lá, tá lá na sala e vou botar algumas produções que eu já fiz. Olha que doido. Ou de lembrar o que as pessoas comentaram sobre uma locução que você fez. Pô, eu vi lá na TV tal, ouvi na rádio tal. Pô, todo mundo gostou muito. Pô, mas gostou da voz, tudo bem. Mas o que mais que levou a gostar? Foi uma trilha que também foi legal? Foi o jeito que você interpretou? Foi um texto que de repente você teve a oportunidade de criar? Então é isso, cara. E é um momento aí, né, o Henrique, de... É muito bom ouvir o Henrique falando. Você vê que assim, a gente sente a experiência. Não, tamo aí, como cara. que isso se toca e tudo mais. E influencia no trabalho.
Agora, o que você comentou aí nesse final, é muito bom essa autoavaliação, né? Você olhar e se analisar para ver se assim, olha, o que eu posso continuar fazendo e o que eu não posso que eu tenho que melhorar, né? Porque eu não posso... porque não é só pro lado bom não, cara. Não, né? Exatamente. Nossa, eu vou fazer o que é bacana. Sim. E aí você pode ver assim, olha, isso aqui não deu muito certo, não. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ih, rapaz, aqui eu fiz um negocinho meio esquisito aqui. Não tá ruim, mas olha, não atendeu tanto. O que aconteceu? Então você também aprender com os erros, né? Então o briefing, na verdade, ele vai te levar a acertar mais. Não quer dizer que você não vai errar. Sim, sim. Lógico, não. Você não é uma máquina da perfeição. Mas tenho certeza que você vai errar bem menos, cara. E vai ganhar muito mais tempo com isso. Muito Óbvio. legal. Eu queria dizer pro pessoal o seguinte, acho que antes de você lançar aí a sua última fala e meio que fechar o que a gente está tratando aqui e objetivando essa ideia da busca do áudio com qualidade. Do áudio com qualidade. Em home studio, né? Home studio, e aí, sim. Né, a ideia principal é essa. Henrique Solari, vamos lá. Vamos lá. Qual seria a mensagem final para todos os nossos guerreiros aí Guerreiros do áudio, tá na busca da qualidade aí do áudio, galera, profissional. Exato. Ó, o meu recado é o seguinte, os desafios vão ser muitos, né? Às vezes você pode falar aí que eu não tenho, você fala assim, poxa, Henrique, eu não tenho um equipamento bom, eu não tenho um espaço bom, mas cara, essas coisas vão vindo com o tempo, mas o mais importante é você se dedicar muito, muito, muito. E qualquer outra coisa vai ser secundária. Então, assim, busca bastante informação, sabe? Corre atrás mesmo, escuta bastante. Agora, principalmente isso, o briefing, cara, coloca nesse seu processo. Henrique, eu não tenho equipamento bom, pra que eu vou usar briefing? Cara, talvez o briefing faça diferença ainda quando você não tem equipamento bom. Porque às vezes você pode entrar no Putz Studio e sem estar preparado, não vai adiantar nada, cara. Porque eu já vi acontecer isso. Você tá num mega estúdio e você não tá preparado, porque a gente tem aquela visão romântica assim, eu vou entrar num mega lugar, vou fazer um mega produto e vai ser um mega sucesso. E não é, cara. E não é. Então, assim, a preparação é muito importante. Então, aproveita esse momento que você tá... Se você já tem um estúdio legal, show. Mas se você tem um estúdio mais assim, simples, aproveita esse momento da criatividade. Você anda aí à flor da pele de conquistar mais coisas. E pega essa informação. E outra coisa, cola com a gente aqui no canal do Solari Studios. Aproveita e já segue. Já marca aí o sininho pra você sempre... A gente vai começar uma sequência de vídeos bacanas falando sobre produção, algumas etapas e sempre visando isso, cara, do seu home studio, a gente conseguir um áudio de muita qualidade. E também segue nossas redes sociais aí, tá? Segue o Solari Studios. Beleza, pessoal? Então aí, ó, foi mais um podcast nosso aqui, a gente trazendo essas dicas fantásticas que com certeza vão te levar para um próximo nível. Exatamente. E vão poder também validar se você está seguindo, né, um bom caminho aí. Obrigado aí por vocês ouvirem, por estar com a gente aqui assistindo também. E vamos esperar a próxima para a gente poder até o próximo vídeo, galera. Bem, eu sou o Renato Marachini. Eu sou o Henrique Solara e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.